Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Como eu sempre digo, não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais e continuarmos aqui atualizados e atualizadas dentro do panorama das ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar um pouquinho sobre o direito penal do inimigo, bem objetivamente falando. Por quê? Porque agora, semana passada, me foi indagado a seguinte questão. Professor, nós conseguimos visualizar a doutrina do direito penal do inimigo sendo trabalhada de maneira muito pujante nos tribunais, sobretudo em face do réu e também de advogados e advogadas criminalistas? Sim. Eu respondi, né? Sim. E se nós pegarmos alguns julgados específicos, até do STJ, nós conseguiremos vislumbrar tal medida, e até no Supremo Tribunal Federal, não com esse nome, demonstrando a atuação do direito penal do inimigo, mas, evidentemente, nas entrelinhas, nós podemos vislumbrar essas questões. Aqui não vai dar para fazer isso, porque eu estou desenvolvendo essa temática de maneira mais objetiva. Mas o direito penal do inimigo, a teoria do direito penal do inimigo, começou a ganhar muita força e muita notoriedade com um grande jurista alemão, Günther Jacobs. E a partir dos seus escritos, dos seus desenvolvimentos, das suas preleções, das suas demonstrações, o direito penal do inimigo acabou ganhando notoriedade no mundo todo. A primeira coisa que você tem que entender antes de nós respondermos o que é, de maneira bem objetiva, a teoria do direito penal do inimigo, é que ela não foi criada pelo Günther Jacobs. Na verdade, o Günther Jacobs a exumou, porque quem pensou primeiramente a doutrina do direito penal do inimigo foram alguns autores, filósofos muito importantes que provavelmente você já estudou, já ouviu falar e que muitas vezes você já até utilizou em teses defensivas. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino já falava em direito penal do inimigo, Kant já falava em direito penal do inimigo, defendia essas temáticas, Locke também, Hobbes também, só para vocês visualizarem alguns autores assim de outrora que já trabalhavam. Mas a teoria do direito penal do inimigo é aquela doutrina que flexibiliza, vilipendia direitos fundamentais e garantias constitucionais. Ou seja, há uma quebra e um não reconhecimento dessas teorias, ou melhor, desses direitos, dos direitos fundamentais e garantias constitucionais para um grupo seleto na sociedade que não respeita a norma. Porque a teoria do direito penal do inimigo, ela é toda trabalhada e toda desenvolvida em cima da proteção da norma, ou seja, vale o que a norma diz. Se a norma ela traz uma determinação e essa determinação não é cumprida, esse indivíduo específico na sociedade, ele não deve sobreviver na sociedade. Por isso, para ele que não reconhece a norma, o que a norma diz, o que a norma ela determina, esse indivíduo não serve para viver na sociedade. É o famoso inimigo. Jacobs diz que na sociedade nós temos o cidadão e nós temos o inimigo. O cidadão, ele respeita a norma, ele, portanto, deve ter resguardado os direitos fundamentais, as garantias constitucionais. Já o inimigo, ele é inimigo porque ele não respeita a determinação da norma, ele não respeita a norma. Se ele não respeita a norma, para ele não deve haver o reconhecimento dos direitos fundamentais e das garantias constitucionais, porque ele é o inimigo. Essa é a ideia do direito penal do inimigo, basicamente falando, né? E muitos no mundo reconhecem essa construção, muitos aqui no Brasil reconhecem essa construção e, infelizmente, nós vemos esse tipo de aplicação dentro dos próprios tribunais, dentro de algumas aplicações policialescas, dentro de algumas aplicações desenvolvidas pelo Ministério Público e em virtude do indivíduo estar ali sofrendo uma acusação ou está ali como réu num processo, para ele algumas questões concernentes aos direitos fundamentais acabam sendo vilipendiadas. Essa é a grande questão. Talvez você esteja pensando assim, mas isso não seria o certo? Não, porque até mesmo o réu
dentro de um processo, ele faz jus aos direitos fundamentais, ele faz jus às garantias constitucionais, e nesse sentido os direitos devem ser reconhecidos. Lembre-se que o réu é um sujeito de direitos dentro de um processo. Lembre que as pessoas, elas têm a liberdade de ir, vir e permanecer. A liberdade deambulatória das pessoas deve ser resguardada, e por isso elas não podem ser atacadas por determinadas situações ou comparadas ou simplesmente tendo seus direitos ultrajados. Por exemplo, quando, eu sempre falo isso aqui, tem até vídeos concernentes a isso, o reconhecimento equivocado em sede policial, isso é uma demonstração da aplicação do direito penal do inimigo, quando, no caso, a pessoa é reconhecida de qualquer maneira, e quando nós vamos ver, aquele reconhecimento foi equivocado, e a pessoa ali que foi presa preventivamente, ela foi presa preventivamente de maneira errônea. O grande problema do direito penal do inimigo é que, na maioria das vezes, esse reconhecimento dessa teoria acaba caindo ou recaindo sobre o lado mais fraco ali, ou seja, as pessoas que estão na sociedade de maneira vulneráveis. E aí, o problema é que, em virtude das injustiças que acontecem na sociedade, muitas pessoas são taxadas como verdadeiros inimigos. E, na verdade, não, são cidadãos que tiveram algum reconhecimento equivocado dentro das práticas de justiça e, por isso, acabam sofrendo injustiças. É muito complicado essa questão, porque você conseguir diferenciar o inimigo do cidadão é muito complicado. E muitas vezes um cidadão é comparado a um inimigo. E aí, nesse quesito, os direitos fundamentais serão relativizados? As garantias constitucionais serão relativizadas? Isso é muito problemático. Mas isso pode trazer soluções. Essa força enérgica do poder punitivo na sociedade pode resolver algumas questões. Será mesmo? Eu sempre digo o seguinte: pau que bate em Chico também bate em Francisco. O que significa essa metáfora? Que muitas vezes nós queremos um direito penal máximo, esse direito penal do inimigo sobre outras pessoas, mas nós não queremos que ela nos alcance. Pense sempre sobre isso. Muitas vezes esse direito punitivo, esse direito penal máximo, ele vai alcançar o outro e pode te alcançar também. E se ele te alcançar dentro de uma injustiça, será que você vai conseguir ter os seus direitos fundamentais salvaguardados, resguardados e as suas garantias constitucionais reconhecidas? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a linha é muito tênue para os direitos fundamentais serem solapados. E, nesse sentido, você está vulnerável diante da justiça. O direito penal do inimigo, ele traz até uma certa questão glamourosa. Vamos resolver todas as questões, vamos resolver todas as situações, mas o direito penal, vamos lembrar lá do início na graduação, ele tem que ser sempre a ultima ratio, ou seja, a intervenção precisa ser mínima, porque se nós estamos utilizando o direito penal como solução para a sociedade, é porque alguma coisa está errada, é porque a sociedade está doentia, é porque o Estado não está sabendo manusear corretamente o direito penal, que deve ter como função precípua a limitação do poder punitivo estatal. Então, nós temos, de fato, hoje, de maneira até um pouco escusa, a ideia do direito penal do inimigo sendo aplicado em todos os segmentos estatais? Sim, até mesmo sobre nós, advogados e advogadas, quando nós não temos algumas questões fundamentais, como o sistema acusatório, como os próprios direitos fundamentais, não reconhecidos dentro da prática jurídica. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Jamais os direitos fundamentais e as garantias constitucionais podem ser tocados e
relativizados num Estado constitucional de direito, num Estado democrático de direito. Eu falei aqui rapidamente, de maneira bem objetiva, sobre o direito penal do inimigo, mas nas entrelinhas é exatamente isso. Pense sobre o caso, reflita sobre isso. Os direitos fundamentais jamais podem ser tolhidos, jamais podem ser relativizados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e nunca se esqueça, avante sempre.